Reverendíssimo Monsenhor Sebastião, estimado diácono Sandoval, ouvintes da Cacau FM e Bicaraí Web Rádio, irmãos e irmãs que rezam e acompanham esta Eucaristia através das redes sociais da nossa paróquia, povo de Deus que aqui se reúne participando desse encontro de irmãos. Celebramos o 26º domingo do tempo comum e aqui no Brasil, hoje nós celebramos o Dia Nacional da Bíblia. Durante todo esse mês de setembro, nós tivemos a alegria de rezar e meditar a carta de São Paulo aos Gálatas. Tivemos a graça em nossa paróquia de todas as comunidades, às terças-feiras, reunir para fazer os círculos bíblicos, onde foi muito proveitoso esse encontro, meditando, refletindo e sendo iluminados com a palavra de Deus a partir da carta de São Paulo aos Gálatas, onde nos diz: todos nós somos um em Cristo Jesus. Esse é o tema do mês da Bíblia. E hoje nós somos interpelados pela palavra de Deus, onde toda a igreja é convidada, nesse dia em que celebramos o dia da Bíblia, a assumir essa missão, a missão de pregar e anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo dizia: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Mas a liturgia nos diz que a lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. Lá no Antigo Testamento, Moisés assumiu perante Deus a missão de conduzir e instruir o povo de Israel a essas leis que foram instituídas pelo próprio Deus. Mas Moisés, um certo dia, se encontrava cansado, justamente porque o povo tinha uma cabeça dura. Ele ensinava as leis, mas esse povo vivia um pouco depois, desistia de assumir e viver a lei de Deus. E um dia Moisés então reclamou de Deus, dizendo: esse povo não é meu, mas é seu. E assim Deus institui 70 anciãos com a mesma missão de Moisés, a missão de profetizar. Pediu que Moisés escolhesse entre as tribos de Israel 70 anciãos, os conduzisse para a tenda de reunião, e ali seria feito o rito, onde todos receberiam essa porção do Espírito Santo e se tornariam aptos para pregar, para anunciar as leis de Deus. E assim se deu. Dos 70, 2 não compareceram à reunião, mas esses 2 também se puseram a profetizar. Quando Josué tomou conhecimento de que esses 2 estavam profetizando, Eldade e Medade estavam profetizando também, apesar de não terem participado da reunião da tenda, ele veio até Moisés para reclamar o que eles estavam fazendo. Por isso Moisés diz: quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito. De fato, caríssimos irmãos e irmãs, é Deus que concede o dom para que todos possam pregar em seu nome. É Deus que concede. Apesar daqueles 2 não terem participado da reunião da tenda, mas eles receberam de Deus, lá das suas casas, também a missão de pregar e anunciar as leis de Deus. Por isso, todos são convidados a ensinar as suas famílias, a ensinar as suas comunidades, justamente esta lei que é perfeita e que traz alegria ao coração. Daí nós compreendemos que todos nós somos chamados a viver essas leis e a ensiná-las. No entanto, a nossa igreja tem uma pedagogia para isso, tem um caminho que todos nós devemos fazer, para que assim a igreja nos diga que nós estamos aptos
para anunciar e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O primeiro caminho é justamente o sacramento do batismo. Todos nós batizados recebemos a efusão do Espírito Santo. E ao recebermos o Espírito Santo, somos convidados a trilhar um caminho de santidade e de justiça. Todos os batizados, eles são convidados a trilhar esse caminho de santidade e justiça, movido pelo Espírito Santo que recebeu pelo sacramento do batismo. Após a idade da razão, aos 7, 8 anos, essas crianças que foram batizadas são inseridas na catequese, onde são preparadas para sentar-se à mesa e receber o corpo e o sangue de Cristo, alimentar-se da presença de Cristo no sacramento da Eucaristia. E nesse caminho de formação, permanece ainda se preparando para receber o terceiro sacramento da iniciação à vida cristã, que é o sacramento da crisma. E diante do bispo representando um dos apóstolos, essa pessoa, esse jovem, vai confirmar a sua fé, confirmar o seu batismo, confirmar a sua vocação, o seu chamado à santidade, e recebe então o envio para pregar o Evangelho e testemunhar o Cristo Jesus. Então, todos os crismados, a igreja vai dizer que estão aptos para pregar o Evangelho. Por isso que não pode crismar uma pessoa sem antes o querigma, sem antes o primeiro anúncio, sem antes preparar essa pessoa para que ela possa conhecer a doutrina, a sã doutrina da igreja, amar a Cristo Jesus para que se torne então verdadeira testemunha. Daí, caríssimos irmãos e irmãs, nós compreendemos que a missão de pregar o Evangelho é estendida para todos os cristãos. Todos nós recebemos da igreja, recebemos do próprio Cristo Jesus essa missão. A missão de anunciar o reino de Deus, a missão de pregar o Evangelho. Quais são os sinais que acompanham aqueles que assumem essa vocação, aqueles que assumem esse envio? Durante a semana nós vimos o Evangelho onde Jesus enviou os 12, e por onde os 12 passavam, as pessoas eram curadas, os demônios eram expulsos, e uma realidade nova envolvia aquelas pessoas que estavam em torno dos apóstolos. Então a nossa missão de discípulos missionários, cristãos que assumem verdadeiramente a nossa fé, é justamente destruir as forças do mal que porventura querem vir amarrar, querem vir justamente tornar escrava uma humanidade, uma sociedade. Então a presença do cristão no mundo dissipa essas forças, enquanto as trevas querem dominar a beleza da vida humana. Quando nós nos encontramos com a palavra de Deus e assumimos a nossa fé, a nossa presença de cristão no mundo vai dissipando todo esse mal. Então a presença dos apóstolos era acompanhada por sinais visíveis de que o reino de Deus estava presente. Hoje somos nós essa igreja, hoje somos nós esses apóstolos, esses discípulos. A presença dos cristãos no mundo deve ser acompanhada por esses sinais, sinais de libertação, sinais de vida, sinais de compromisso, comprometimento com o reino de Deus. E daí então nós compreendemos que a nossa missão é viver a palavra de Deus e ensinar essa palavra. Por isso todos os pais, eles estão aptos para dentro da sua casa ensinar verdadeiramente a lei de Deus. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, para que possamos ensinar a lei de Deus, primeiro nós precisamos crer e viver. Eu preciso crer na lei de Deus, eu preciso viver essa lei de Deus, e crendo e vivendo, então eu posso ensiná-la, eu posso transmitir para os meus que de fato a lei de Deus ela é perfeita e traz alegria ao nosso coração. Mas devemos nos perguntar: eu me sinto alegre vivendo a lei de Deus? Ou eu tenho vivido esta lei
Eu compreendo a lei de Deus? De que maneira eu tenho compreendido a lei de Deus? Será que todos os dias eu tenho esse cuidado para me colocar diante de Deus e construir a minha vida a partir dessa experiência com Ele? Porque, caríssimos irmãos e irmãs, se nós compreendemos a lei de Deus e não as colocamos em prática, o próprio Jesus hoje vai nos mostrando através desse evangelho o caminho que nós iremos um dia seguir. Jesus apresenta hoje de maneira muito trágica, né? Jesus chama as pessoas, aos discípulos, para tomarem consciência da vida de santidade que deve assumir, a ponto de Jesus dizer: se a tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno, porque para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois e ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Jesus chama os discípulos e dá um choque aos discípulos acerca da verdadeira postura que deve tomar diante dessa realidade apresentada por Ele mesmo, que é uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida comprometida com o reino de Deus. Obviamente, caríssimos irmãos e irmãs, que nós não iremos seguir literalmente como o Evangelho nos diz. Não é você arrancar um membro do seu corpo, não é você se mutilar dessa maneira. Mas o que Cristo está dizendo é que se as nossas mãos nos levam a praticar o pecado, eu preciso corrigir isso na raiz. Um exemplo que a gente usa com este evangelho: se as tuas mãos te levam a tomar posse daquilo que é alheio, ou seja, te leva a roubar alguma coisa, a partir da palavra de Deus, do ensinamento que Cristo nos dá hoje, ao ensinar aos seus discípulos, devemos tomar consciência: aquilo que não é meu, eu não posso tomar posse. Isso é roubo, e roubo é pecado. Logo, eu não posso utilizar as minhas mãos para tomar posse dessas coisas. Se os nossos pés nos conduz para lugares onde nós sabemos que estamos desobedecendo a Deus, é preciso então corrigir esse nosso caminho. O caminho que nós devemos fazer com nossos pés é ir para a igreja, ir para o seio da família, ir para o ambiente de trabalho, ir para um lugar de lazer prazeroso, onde nos traz vida e onde nós promovemos a vida. Os lugares que nos levam à experiência de escravidão, à experiência de morte, de pecado, os nossos pés não devem nos conduzir para lá. Então precisamos tomar consciência do caminho que nós estamos fazendo e para onde os nossos pés estão nos levando. Muitas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos indo para lugares que desagradam a Deus, que Deus desaprova a nossa conduta, e por isso Jesus afirma literalmente no evangelho de hoje que se nós assumirmos esse caminho, nós iremos incorrer no risco de um dia cair lá no fogo eterno, na experiência de sofrimento eterno. Então, precisamos, iluminados pela palavra de Deus, nos corrigir e voltar o nosso olhar para esse ensinamento, onde o próprio salmista nos assegura que é uma lei que é perfeita e que traz alegria para o nosso coração. Então, em uma palavra, o convite que a liturgia de hoje nos faz é a verdadeira experiência de conversão. Experiência de conversão que perpassa pela observância e a prática da lei de Deus e o cumprimento verdadeiro dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, todos nós, os cristãos, somos convidados a pregar o Evangelho, a anunciar o reino de Deus por onde nós passarmos. No entanto, caríssimos irmãos e irmãs, pregar o Evangelho não significa sair falando do Evangelho, mas é vivendo o Evangelho.
Nós somos convidados a viver o Evangelho de Cristo todos os dias, mas temos ainda uma pergunta: eu conheço o Evangelho de Jesus? Eu tenho tirado tempo para conhecer a palavra de Deus, para me tornar mais íntimo de nosso Senhor Jesus Cristo, porque só o conhecendo e o amando que nós iremos de fato viver os seus ensinamentos e colocar em prática as suas leis. Por isso, peçamos ao Senhor que nos conceda essa graça da verdadeira conversão, a conversão que brota do coração, de dentro para fora. A conversão, caríssimos irmãos e irmãs, causa mudança estrutural em nossa vida. Nós mudamos o comportamento, a maneira de ver, a maneira de nos conduzir nesse mundo. Peçamos ao Senhor que cause em nós verdadeiramente essa conversão e que nós possamos, ao encerrar o mês da Bíblia, ao celebrar esse dia nacional da Bíblia, que nós possamos reconhecer que a palavra de Deus é o livro da lei, é o livro da vida, e que nós devemos ter uma intimidade maior com a palavra de Deus. Se você na sua casa, na sua família, ainda não tem esse hábito de ler as Sagradas Escrituras, comece. Volte o seu olhar para Cristo através da palavra de Deus. É estudando as Sagradas Escrituras, rezando com a palavra de Deus, que nós vamos conhecendo e amando a Cristo Jesus, e assim a gente vai mudando de vida. Vamos nos encontrando com Cristo Jesus, que se deixa revelar nas Sagradas Escrituras, mas também na vida de cada um que é um bom cristão. Os bons cristãos nesse mundo revelam o Cristo Jesus. Eu costumo dizer que na Bíblia nós encontramos os 4 evangelhos, mas existe o 5º evangelho que está sendo escrito por cada cristão comprometido com o projeto de Jesus. Muitas pessoas não têm contato com Jesus, com as Sagradas Escrituras, mas ela pode fazer uma experiência do encontro com o Senhor na vida de cada cristão que dá um bom testemunho. Devemos nos perguntar, caríssimos irmãos e irmãs, se a minha vida de cristão tem sido de fato um evangelho vivo, se as pessoas ao encontrar-se comigo têm feito a experiência do amor de Deus, da misericórdia e da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós devemos viver, anunciando o evangelho com a nossa vida e buscando nos alimentar da sua presença, pela palavra, pela vida autêntica de oração e principalmente na comunhão eucarística. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.